Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Amém? Que alegria poder revê-los. Essa noite é o culto especial de Santa Ceia, né? Nós vamos poder tomar a ceia do Senhor. Mas antes, nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu gostaria de trazer a parte final da introdução de Hebreus essa noite, mas ficaria muito denso para a gente fazer ainda a ceia. Então, eu tive que dividir. Eu vou fazer só uma pequena parte dessa parte final da introdução de Hebreus. E a semana que vem a gente faz mais tranquilo, tá bom? Mas vamos fazer uma rápida revisão, queridos. Estudo da Epístola aos Hebreus, o tema é Jesus, o grande sumo sacerdote. E o versículo-chave é Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E a semana passada nós falamos sobre o propósito da carta. E quanto ao propósito da carta aos Hebreus, é o seguinte: exortar os irmãos a rejeitarem os ensinamentos judaicos locais e a permanecerem fiéis a Jesus. Então, como nós vimos, aqueles irmãos estavam debaixo de grande perseguição. Aqueles irmãos a quem o autor do livro escreve, eles eram judeus, né, fora da Palestina, numa comunidade judaica, mas eles estavam perseverando na fé. Porém, eles estavam debaixo de grande perseguição. Eles já haviam passado por perseguição no passado, em relação à sua fé. Eles estavam passando por grande perseguição no momento da escrita da carta, e uma perseguição ainda maior se aproximava. E o autor da carta aos Hebreus, ele escreve para urgir esses irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. E a rejeitar toda a heresia e todos os ensinamentos, né, que aquela comunidade estava tentando impor sobre eles, a fim de que eles não sofressem, né, retaliação ou perseguição por causa da fé. Então eles precisavam de muita ajuda. Essa noite nós vamos dar uma ênfase no conteúdo da carta. E como nós vamos ver, o conteúdo da carta, né, esse conteúdo é um conteúdo recorrente. O que eu quero dizer com isso é que o autor, ele fala desses pontos várias vezes ao longo da carta inteira. Então são três assuntos, né, ou três conteúdos, né, principais que ele recorre a eles ao longo da carta. Nessa noite nós vamos ver apenas o primeiro. Ele fala sobre os últimos dias em Jesus, né? Ele chama a atenção dos seus leitores para o fato de que a história atingiu seus últimos dias com Jesus Cristo. E esse é o tema que nós vamos falar essa noite. O segundo assunto recorrente é que ele se apoia no Antigo Testamento, né, para falar como suporte para esse tema que ele vai falar, que ele vai tratar. Ele acha um ponto em comum com esses irmãos, né, que também esperavam por esses últimos dias. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E ele então cria uma ponte, uma conexão para poder resgatar esses irmãos. Então ele vai usar o Antigo Testamento como apoio. E o terceiro assunto recorrente, o conteúdo recorrente que ele usa, são essas exortações para que esses irmãos perseverem na fé. A gente vai ver como ele traz lá do Antigo Testamento o ponto principal dessas exortações, para que eles sejam encorajados, lembrados da fé que eles já tinham. Tá? Então, é tremendo o que acontece aqui, mas esses são os próximos passos que nós vamos percorrer juntos, tá bom, queridos? Então, nós vamos falar sobre os últimos dias essa noite. Eu gostaria de começar com oração. Senhor Jesus, obrigado por estar aqui e preparar todas as coisas para nós. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigado, Senhor, por todos que estão servindo o Senhor em postos distintos da Tua casa essa noite. Teu Espírito Santo transborde sobre cada vida, que todos que aqui entrarem sintam-se amados por Ti, recebidos por Ti, honrados por Ti, Senhor, abençoados por Ti, Deus. E eu peço, Deus, que o Senhor use
a Tua palavra, Deus, que o poder do Teu Espírito Santo possa penetrar em cada coração, em cada vida e nos transformar essa noite, Senhor. Que todos nós saímos daqui Te amando mais, Senhor. Que a Tua palavra ela possa penetrar verdadeiramente no nosso interior, Deus. Tu é quem diz, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, é como uma espada, é mais afiada que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar no mais profundo do ser, ó Deus, dividindo a alma do espírito, discernindo as intenções do coração. Então eu oro, Deus, se revela para nós, se revela para o Teu povo, Senhor. Nos atraia para perto de Ti e faz uma obra, Deus, completa a Tua obra em nossas vidas. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Últimos dias, então. Sempre que nós ouvimos o termo últimos dias, nós pensamos imediatamente no arrebatamento da igreja, não é? Quando você ouve últimos dias, hoje vai falar sobre últimos dias. Então você pensa, né? O arrebatamento da igreja, você pensa na grande tribulação que segue o arrebatamento, né? E você pensa no milênio, que vai ser instaurado após a grande tribulação. Então, são os eventos finais, né? Você ouve últimos dias, você pensa imediatamente nos eventos finais. Isso porque a palavra, né, para final e último em grego é eschatos, né? Então, a escatologia é o estudo do fim. Então, a Bíblia, ela traz essa revelação para nós, o que acontecerá no final. Não, então nós, né, que já estudamos a Bíblia por um tempo, nós estamos familiarizados com o tema, né, então a gente ouve o fim, a gente pensa nisso. Mas o autor de Hebreus, ele vai tratar dos últimos dias, assim como toda a Bíblia, né, dentro desse contexto de que os últimos dias que começaram em Jesus, eles significam, né, os últimos dias, um escopo, ou abrange um escopo muito maior do que esses 3 últimos eventos. Como acabei de falar, os últimos dias, ele engloba a inauguração do reino messiânico, a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. Os últimos dias engloba, além da inauguração, ele engloba a continuação desses últimos dias, que é o período que nós estamos vivendo hoje como igreja. Jesus ascendeu aos céus, mas a igreja continua, pelo poder do Espírito Santo, a viver esses últimos dias aqui na terra. E esses últimos dias também têm a ver com a consumação, que aí sim são os eventos finais desses últimos dias, que tem a ver com o arrebatamento, a grande tribulação e o milênio. Mas então a gente vai entrar junto com o autor de Hebreus nesse tema, últimos dias, e nós vamos ver como ele recorre a esse tema, porque ele sabe que é algo que os seus leitores criam, e ele sabe que é uma grande oportunidade dele poder chamar a atenção deles e trazê-los para perto de Jesus, fortalecer a fé deles. Então é muito interessante aprender que nós podemos criar contato, né, por aquilo que há em comum, né, e resgatar a partir de então. É isso que o autor nos ensina a fazer. E olha, não é difícil de ver a preocupação do autor de Hebreus com o tema, né, esse tema dos últimos dias. Logo no começo da carta, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, você já encontra, né, de cara esse termo, últimos dias. Vamos ler juntos? Hebreus 1, de 1 a 2. Diz lá: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, o autor está falando que Deus falou com seu povo no passado de várias maneiras, várias vezes, por meio dos profetas. Então, os profetas falavam a palavra de Deus ao povo. Mas olha o versículo 2. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo.
Então ele está falando, olha, Deus ele falou com o nosso povo, os hebreus, de várias maneiras, por várias vezes, por meio de profetas. Mas Deus escolheu nesses últimos dias falar conosco por meio do Filho. E esse Filho ele deixa claro quem é. Foi por meio dele que o universo foi feito. Tudo que existe foi criado por ele. E ele é o herdeiro de todas as coisas. Não há ninguém maior do que ele. Tremendo, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o termo últimos dias. E quando ele escreve últimos dias, logo no início dessa carta, é claro que ele está fazendo esse contato com ele sobre essa esperança. Sempre que o povo de Deus passa por grande tribulação, passa por muita perseguição, por muita luta, há um anseio, irmãos, grande no nosso coração para ver Jesus, né? Nós queremos ver Jesus. Nós ansiamos que essa seja a última luta, a última batalha, então a glória, né? Há uma sede, há um desejo, né? Algo grande, e não há como negar como todo esse mundo, né? E toda essa podridão e toda essa tudo que a gente tem visto, os valores trocados e todo o caos, nos faz ansiar pelo céu, nos faz ansiar para ver Jesus, não é? E isso é bom, isso não é ruim, isso é muito bom. Na verdade, o próprio Senhor espera isso de nós, né? Espera que a gente viva nessa expectativa de vê-lo em breve. Muito bem, mas olha só, queridos, ele está fazendo esse ponto aqui, né, esse contato com esses irmãos, falando dos últimos dias, e desde aqui já, esses últimos dias, ele já tem essa conotação completa, né? Da inauguração, continuação e consumação do reino de Deus. Tá? E quando ele fala que Deus falou no passado por profetas e agora fala por meio do Filho, ele não está falando, né, como a gente ouve, que agora não existe mais o dom de profecia. Não, Deus ele usa o dom das profecias. E as cartas de Paulo no Novo Testamento, elas nos falam do dom da profecia. O que ele está querendo dizer é que não existe nada novo a ser revelado. O que ele está falando aqui é que Jesus é a palavra final de Deus ao homem. Jesus é a palavra final de Deus à humanidade, à história da humanidade. Não existe nada mais que Deus possa acrescentar a não ser Jesus. E eu quero que você reflita nisso. Jesus é a última palavra de Deus ao homem. Se você rejeitar Jesus, não lhe sobra mais nada, absolutamente nada. Não há outro que possa te salvar, não há outro que te ame mais, não há outro que se deu em sacrifício pelos seus pecados. A última palavra de Deus ao homem é Jesus. E todos nós vamos responder a essa palavra. Então, isso é muito importante. E se você gosta de anotar, Jesus é o cumprimento de tudo que veio antes dele. Ele é o cumprimento de todas as profecias que os profetas fizeram. Ele é a vinda do Senhor, aqui entendendo como Salvador, o Redentor. Ele é a vinda do reino, é a chegada do reino de Deus na terra. A chegada do reino de Deus chegou ao homem quando Jesus veio à terra. Jesus é a entrada para o reino de Deus. Ele é a porta. Só é possível entrar por meio dele. Jesus é a última palavra de Deus ao homem. Então, queridos, grave isso, passe isso adiante. As pessoas precisam ser confrontadas com essa verdade, porque elas precisam tomar uma decisão na vida, né? Elas precisam. A gente não sabe se a pessoa vai ter o dia de amanhã. Nós não podemos viver como se a pessoa fosse viver eternamente aqui na terra. A gente sabe que ninguém vai viver eternamente aqui na terra. Então não vamos, fingir que a gente não sabe que todos prestarão contas a Deus um dia. Todos darão conta dessa última palavra que receberam da parte de Deus um dia. Então, nós precisamos passar adiante.
E, queridos, olha, para falar um pouquinho mais sobre a escatologia ou esses últimos dias aqui no livro de Hebreus, eu vou precisar fazer uma rápida viagem no tempo com vocês e lembrar alguns fatos da história do povo de Israel, no final do Antigo Testamento e naquele período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, tá bom? Cerca de 400 anos que Deus se calou. Interessante, né? Por 400 anos Deus se calou e quando Ele, então, fala, Jesus vem ao mundo, né? Bom, mas vamos lá. Primeira coisa, durante o período monárquico de Israel, e eu digo aquela sucessão de reis no Reino do Norte, no Reino do Sul, Reino de Israel, Reino de Judá, Israel, como nação, né, como um todo, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, eles foram entrando numa decadência espiritual, porque eles deram as costas para Deus, eles fizeram o que queriam, em vez de buscar a vontade de Deus. E aí a palavra de Deus é que ela nos mostra o que acontece com Israel como nação. O Reino do Norte ele é levado pelo exército assírio. A maioria do povo de Israel que vivia no Norte é levado para o exílio, para o cativeiro. E o povo é misturado, um monte de coisa acontece como consequência da desobediência. E no sul, pouco tempo depois, acontece a mesma coisa. Então, os exércitos babilônios levam o povo cativo. Israel, vendo-se no exílio, longe das promessas de Deus, eles começam a ansiar por Deus. Eles começam a desejar, a voltar para Deus. E então, no ano de 538 a.C., um remanescente, uma pequena parte, começa a voltar para Israel. E essa pequena parte que volta para Israel, eles voltam na esperança de que, poxa vida, ufa, todo esse sofrimento passou, agora eu estou pronto para receber as bênçãos de Deus, né? É normal, né? Depois de um tempo, sofrimento, você está preparado para quê? Não para mais sofrimento, né? Você está preparado para as bênçãos de Deus. O povo lembrava dessas profecias, dessas palavras que Deus dava por meio dos profetas, de que haveria um dia, haveria um momento que Deus restauraria a sorte do seu povo, a sorte de Israel como nação. Haviam promessas de que o Messias viria, o filho de Davi. Eles sabiam que viria um Messias. E eles começam a ansiar por esse momento mais e mais. E eles voltam quebrados, eles voltam pensando que vai ser agora. Vai ser agora que tudo vai acontecer. Só que esse arrependimento do povo, ele não foi completo, ele não foi total. Algumas pessoas ficaram quebradas, mas Israel como nação, como povo, como líderes, não. E aí o que acontece? Acontece que por 5 séculos, Israel passa a sofrer debaixo de tiranos. Os medos e persas, depois Alexandre, os gregos, né, por meio de Alexandre o Grande, e depois o Império Romano. E essas promessas, né, parece que não vinham, né? Mas guardem isso. Entre o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos se passaram e o povo, então, teve o seu coração testado, né? Poucos ainda permaneceram fiéis, né? A gente sabe. Mas muitos, ou a grande maioria, né, se debandou, dispersou, viraram religiosos, fariseus, viviam de fachada, não era sincero, não tinham comunhão com Deus. Muito bem. Então, mas para muita gente em Israel, essa esperança do Messias, ela continuava lá, né? Eles sabiam que isso ia acontecer e eles ansiavam, né, a cada dia por isso. E eles dividiram, né, o tempo em 2 épocas. A época do pecado de Israel, que levou ao exílio, né? E a época que a Bíblia chama de a era por vir, a era que está por vir, que era então quando eles acreditavam que Deus ia julgar os seus inimigos e ia abençoar o seu povo.
Então eles dividiam em essas duas épocas e aguardavam então essa grande promessa do Messias, tá? A gente sabe então que Jesus veio, como é a última palavra de Deus. A gente sabe que poucos em Israel creram, né? Tanto que João no Evangelho fala que ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. E infelizmente Israel continua, né, debaixo desse jugo opressor, essa cegueira espiritual, como nação até hoje. Mas eu quero que vocês prestem atenção agora, irmãos, que quando o autor de Hebreus ele vai se concentrar na escatologia, nos últimos dias, e ele começa a trazer pontos do Antigo Testamento para poder alcançar a fé, o coração desses irmãos, ressuscitar a fé deles e fazer com que eles não desistam. Mas não só os irmãos que conheciam Jesus ou criam em Jesus. Ele está tentando abraçar toda aquela comunidade judaica, de forma que o livro de Hebreus é um grande modo, né, uma grande ferramenta para alcançar os judeus, para evangelizar os judeus, porque ele usa o Antigo Testamento brilhantemente para trazer à luz, né, a necessidade de cada ser humano de crer em Jesus como Salvador. Bom, mas ao mesmo tempo o autor de Hebreus ele deixa muito claro para esses irmãos que estão lendo que há dois fins apenas, né, há dois destinos. Você pode ser judeu, você pode ter toda essa expectativa, né, mas se você não crê em Jesus como a resposta de Deus, você não vai ter esse fim que você espera. E ele deixa muito claro, não importa você dizer que crê em Deus, não importa dizer você ir para a igreja, não importa você ser um religioso, você ser alguém que vive de fachada. Se você não realmente tem Jesus, você está indo para um lugar totalmente diferente dos outros, que creem em Jesus de verdade. Então, ele faz esse ponto de forma incrível, ele deixa muito claro, ele não tem medo da reação, porque ele precisa falar a verdade. Ele precisa falar a verdade. Ele fala a verdade com amor, mas ele precisa falar a verdade. Então, judeus incrédulos que acreditavam no Messias, né, que o Messias viria e que traria essa transição, essa mudança de realidade, né? E eles acreditam, e até hoje, né, muitos acreditam, e eles creem que vai ser de uma forma catastrófica, né, de uma forma assim, com grande impacto físico, né? Eles sabem disso, eles creem nisso. Mas Jesus continua sendo a porta, Jesus continua sendo o caminho. Mas para nós, cristãos, é importante entender o seguinte, né, que essa divisão, esses últimos dias, não significa, como os judeus creem, né, só uma mudança bruta para a gente ser abençoado e os outros punidos. Não. Para nós, cristãos, esses últimos dias, eles já aconteceram, eles já estão acontecendo e eles terão um fim. Tudo por causa de Jesus. Tá? E aí, novamente, eu te lembro da inauguração, continuação e consumação. Alguns versículos do Novo Testamento, eles deixam claro esses três estágios dos últimos dias. Por exemplo, Atos 2,17. Diz ali, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Então, essa promessa de Deus, que vem lá do livro de Joel, nós vemos que ela foi usada por Pedro, não é? Lá em Pentecostes, nós vemos que ele já está falando que os últimos dias já estavam acontecendo. Pessoas estavam sendo transbordadas do Espírito de Deus, né? Pessoas estavam profetizando pelo Espírito de Deus, jovens tendo visões, velhos tendo sonhos, e a gente sabe que nós estamos vivendo isso ainda, né? Como continuação desses últimos dias. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, como esses últimos dias não está preso apenas ao arrebatamento,
à grande tribulação e ao milênio. Esses últimos dias já estão acontecendo, desde que Jesus pisou o pé na terra. E em 2 Pedro 3,3 também nós lemos sobre os últimos dias, e lá fala: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Isso não é algo que vai acontecer apenas, é algo que já está acontecendo, é algo que já tem acontecido há muito tempo, né? Pessoas escarnecendo, zombando e seguindo suas próprias paixões. É claro que conforme o tempo vai se afunilando, né, e os últimos eventos vão se aproximando, a intensidade disso vai se aumentando, né? Vai se multiplicando como o mal, né? Como o mal faz. Mas o ponto importante, irmãos, é que eu quero que vocês entendam que o autor considerou esse tema importante, né? E ele considerou tão importante que ele tratou 6 vezes ao longo da carta sobre os últimos dias. E a gente vai falar um pouco desses versículos que ele fala agora. Mas eu quero que você entenda que isso é algo importante não só para ele ou para eles, é algo importante para nós também, né? E quando a gente olha esses versículos que a gente vai ver, a gente percebe a urgência do coração deles de que esses irmãos estejam preparados para se encontrar com o Senhor. E eu tenho que falar para vocês que isso é o que bate mais forte no nosso coração hoje, né? Porque a gente entra domingo, entra semana, sai semana, e a gente para e pensa: o que nós estamos fazendo, né? Será que nós estamos nos preparando para se encontrar com o nosso Deus? Ou nós estamos, né, simplesmente empurrando, né? Então é algo bem importante para a gente parar e pensar. Bom, vamos lá. Primeira passagem que o autor fala é Hebreus capítulo 2, versículo 5. Diz lá o seguinte: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. É claro que nessa seção da carta ele está comparando, né, Jesus e os anjos, por causa que uma das heresias que o povo está sendo obrigado a acreditar era na importância dos anjos acima de Jesus. E aí ele está falando aqui: olha, vocês que acreditam na era que há de vir, e quando ele fala era que há de vir, é então quando tudo isso vai acabar, né? Quando então o inimigo for derrotado definitivamente. Então é nesse momento, né, que nós vamos reinar com o Senhor para sempre, estar com o Senhor para sempre. Ele diz lá, ó, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Ele quer dizer o seguinte: vocês estão falando tanto de anjos, mas não são anjos que vai governar tudo que há por vir, mas é Jesus. Então ele está fazendo com que eles considerem a importância, a quem deve ser dada mais importância. E Jesus, ele é digno da nossa vida, né? Ele é digno do nosso louvor, ele é digno da nossa fé. Só ele é, nada mais é. Então ele usa aqui últimos dias para falar disso, né? Que é a Jesus, a ele que tudo está sujeito. Ele é supremo, ele é o cabeça, né? É a ele que todos vão prestar contas. A outra passagem em Hebreus capítulo 6, versículo 5, e ali fala: experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Então, nessa seção, nessa parte do livro, o autor está falando sobre essas pessoas que vêm para a comunhão, elas louvam, elas ouvem a palavra, elas são tão próximas de Jesus, tão perto, mas aqui dentro não há um novo nascimento. Aqui dentro elas são simpatizantes da filosofia cristã. Elas acham tudo aquele mover legal, elas até sentem arrepio às vezes, mas elas não nasceram de novo. E o autor ele fala, olha, e ele chama a atenção sobre isso, né? As pessoas estão tão próximas, experimentando da boa palavra de Deus, do poder
dessa era que há de vir, e ele fala o poder dos últimos dias. As pessoas, elas podem ver pessoas sendo salvas, transformadas, curadas, tantos milagres, mas aqui dentro, elas continuam uma pedra, um gelo, um iceberg, ou sei lá o quê. Não há um novo nascimento, não há um quebrantamento, não há uma fé genuína em Jesus. Ele usa esse termo, né? Últimos dias. A terceira vez que ele usa o termo é no capítulo 9, versículo 11. Ele fala lá: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Então, comparando o sacerdócio de Cristo, né, como esse grande sumo sacerdote, e o sacerdócio levítico, que o povo judaico estava amarrado, preso, né? Não, mas é assim que a gente faz, preso nas tradições. Não, mas a gente sempre fez assim. Não, mas por que você... Não, mas a gente sempre fez assim. E as pessoas, às vezes, elas se agarram a tradições porque... mas assim minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim. E isso vem de... Mas você nunca se perguntou, nunca se questionou se isso é certo ou errado, se isso é bíblico ou não é bíblico, se Deus aprova, se Deus não aprova. Não, nós não questionamos, nós simplesmente fazemos porque a gente está preso a essa tradição, né? E as pessoas, elas vivem religiosamente porque estão atadas, infelizmente, a tradições humanas, né? Então, aqui o autor, ele compara o sacerdócio de Cristo, a tradição do sacerdócio levítico, e ele coloca um ponto tremendo. Ele fala dos benefícios que nós herdamos em Cristo, que não se compara àquilo que os sacerdotes terrenos eram capazes de fazer, e nem sequer o tabernáculo que Cristo adentrou foi feito por mãos humanas, né? Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele adentrou no lugar mais santo e mais sagrado, que não era o santo dos santos do tabernáculo terreno, foi o céu, a presença do Pai, e ali ele pôde interceder por nós. Então, não há comparação, né? E a quarta passagem que ele fala dos últimos dias é Hebreus 9, 26. Hebreus 9, 26 diz: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, é muito poderoso o que ele fala, comparando ainda, né, esse sacerdócio levítico humano que oferecia sacrifícios pelos pecados do povo e de si mesmo constantemente. Constantemente animais tinham que ser mortos para que Deus pudesse aplacar sua ira, né, contra o povo. E aí ele fala, Cristo, ele resolveu esse problema assim, Ele foi o sacrifício, e a ira de Deus foi apaziguada, uma vez por todas. Há comparação? Não há comparação. Ele saciou a ira de Deus com o seu sacrifício naquela cruz. E aqui ele fala, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. E aniquilar, irmão, significa colocar fim definitivamente. Aniquilou o problema do pecado, aniquilou o problema que todos nós tínhamos com o pecado. E isso é forte demais. Ele pregou na cruz, né, a cédula que era contrária a nós, pregou junto com o corpo dele, para que esse problema fosse aniquilado, resolvido de uma vez por todas. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Não há comparação, irmãos, não há comparação. Hebreus 10, 1 é a próxima referência. Ele diz ali,
a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então agora ele compara Cristo com a lei, que eles também estavam atados, presos, cegos. Não, nós temos que cumprir a lei, nós temos que fazer dessa forma, Deus não vai aceitar, Deus não vai perdoar, nós não vamos conseguir favor de Deus. E ele fala, a lei, ela traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Sombra! A lei, ela serve como um tutor. Eu gosto de falar que a lei, ela é como um espelho. O que o espelho faz? Nos mostra os nossos defeitos, né? Ai, nossa, quanta ruga, ai meu Deus, quanta coisa para retocar, quanta coisa para... É isso que a lei, que o espelho faz. Você olha para o espelho, você tem uma visão da realidade, né? Gente, o negócio fica sério com o tempo, né? Jesus. E aí você tem uma visão da realidade. E o máximo que a lei pode fazer é apontar. E tá falho. E errou. E pecou de novo, olha aí. E você é pecador. Então tudo que a lei pode nos ajudar, o máximo que ela pode nos ajudar, sabe o que é? Nos fazer entender de uma vez por todas que somos pecadores e corremos para Jesus. Porque a gente entende que precisa de um Salvador. Não é? A lei, ela só pode nos ajudar disso, a mostrar para nós, eu não posso te salvar, eu não posso te aperfeiçoar, eu não posso te fazer uma pessoa melhor, eu posso te condenar, eu posso te fazer sentir culpado, eu posso te mostrar a realidade, e você pode correr para Jesus diante disso. Você pode confessar que você precisa de um Salvador, que você precisa de ajuda, porque sozinho você não vai conseguir. Sozinho não dá, você está perdido. Sozinho você está condenado. Sozinho você é digno do inferno. É isso. É o máximo que a lei pode fazer. E aí ele espera que, entendendo isso, eles possam se desgrudar da lei e correr para Cristo. Então eu falo, olha, a lei, ela é uma sombra. O que você prefere? A sombra ou a realidade, né? A sombra ou a substância? Eu não quero sombra, você não quer sombra, ninguém vive de sombra, a gente precisa de Cristo. A lei, ela só serve para isso, para nos empurrar para Cristo. Por isso que ela é boa, né? Ela é boa, justa, perfeita, o problema somos nós. Obrigado. Bom, fica aí. Bom, é isso aí. A lei, ela não salva, ela não tem poder de nos justificar, mas Jesus tem. Jesus é o único que pode nos perdoar e nos justificar. E justificar significa ser declarado sem culpa, ser declarado sem pecado. Então, se você crê em Jesus de verdade, se você nasceu de novo, se você tem um relacionamento com Deus por meio de Cristo, você precisa saber, Deus declara você sem pecado. Não, mas como isso? Porque Jesus pagou com o próprio corpo, com o próprio sangue, por todos os seus pecados. Ele apagou com o sangue dele os seus pecados. E isso é libertador. Isso nos liberta, irmãos, de toda acusação, de toda condenação, de toda culpa. Isso nos liberta de toda religiosidade. Isso nos liberta de todas as formas que as religiões e as pessoas e o nosso próprio eu têm de nos fazer cativos novamente. Vocês entendem o que eu digo? Nós temos esse potencial dentro de nós, né, de nos colocar sob um jugo desigual, a nos abster da graça maravilhosa do nosso Deus, né? E nós precisamos vigiar por causa disso, né? Muito bem.
E aí, então, acredito que é o último ponto, Hebreus 13, 14. Diz lá: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, tremendo essa última referência que o autor de Hebreus coloca. Ele nos exorta, primeiramente aos leitores originais, mas também a nós, a nos esforçarmos para vivermos em paz com todos. Então, no que depender de nós, nós temos que nos esforçar para viver em paz, né? Seja na nossa comunidade de fé, seja no nosso bairro, seja com a nossa vizinhança, né? Seja no trabalho, seja na escola, onde quer que for, você tem que se esforçar para viver em paz. Significa ceder, abrir mão, significa, né, confiar em Deus mais e mais, né? E para viver em paz, tem que ter um esforço, É palavra de Deus. Mas ele fala que não só isso, e para serem santos. A palavra santo significa separado. Deus, ele nos separou para uso dele. Nós não somos de nós mesmos, né? Nós não somos mais de nós mesmos. Agora nós pertencemos ao Senhor. Ele é o nosso dono, né? Ele é o nosso Senhor. E o Senhor é aquele a quem nós nos prostramos, nos rendemos, obedecemos, né? Por isso que Ele é o nosso Senhor, porque nós obedecemos a Ele. Então, o que Deus espera? Que a gente viva dessa forma, que a gente caminhe ou tenha um caminhar que tenha a ver com o nosso chamado em Cristo, de santos. Deus espera isso sim. Mas eu não posso, o Espírito Santo nos santifica, mas nós, aqui o texto fala, se esforce. E sabe qual é a nossa parte? Se render. A nossa parte é confiar. Deus, eu não tenho força em mim. Deus, eu não confio na minha carne. Deus, eu não vou me colocar debaixo de situações em que eu sei que eu vou cair. Eu não vou. A minha parte é essa. A minha parte é falar, eu não vou brincar com o pecado. Eu não vou querer correr esse risco. Então eu vou me distanciar, eu vou ficar o mais longe que eu puder. Porque o meu foco não é o quão mais perto eu posso andar do abismo e não cair, né? O meu foco é o quanto mais perto de Jesus eu posso estar para amá-lo mais. É totalmente diferente. A pessoa que busca a santidade, ela quer estar mais perto de Jesus, porque é Ele que nos santifica. Quando você vê uma igreja santa, separada, quando todos estão próximos de Jesus, e é incrível, quanto mais próximos as pessoas são de Jesus, mais unidas elas estão, porque Ele nos une, Ele nos transforma, Ele nos permite amar, Ele que nos permite amar. Agora, com mais longe, mais distante cada membro está do Senhor, mais difícil é a convivência, mais difícil é o relacionamento, mais difícil é todas as coisas. Isso serve para a igreja, isso serve para o casamento, isso serve para a família, para todos os lugares. Quanto mais próximos de Jesus nós estamos, mais parecidos com Ele nós nos tornamos. E isso é sério, é um ponto sério. O autor fala, olha, se esforcem para serem santos. Então, o que ele está falando? Se esforcem para estar perto de Jesus. Se esforcem para ler a Bíblia todo dia. Eu vou traduzir em miúdos, né? Como que eu posso estar mais perto de Jesus? Eu vou meditar na palavra de Deus todos os dias. Eu vou ler a Bíblia como que está ouvindo a voz de Deus. Minha esposa faz isso todo dia, eu tenho que fazer. Essa é a boca de Deus. Essa é a boca de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você está ouvindo Deus. É assim que nós podemos nos aproximar do Senhor. E orando, irmãos, orando. A oração tem um poder sobrenatural de quebrantar a gente. Às vezes você nem sabe o que vai orar, mas o Espírito Santo guia, porque nós não sabemos mesmo, é Ele quem nos ajuda a orar. Então é normal você orar e nem saber por onde começar, é normal você orar e ficar um bom tempo sem falar nada. É normal, persevera, você vai conseguir e vai ser maravilhoso. Se você conseguir passar por esse teste, de se colocar para orar e suportar, né, o vazio que segue,
os pensamentos embaralhados, as distrações que vêm, se você suportar isso, você vai ser grandemente abençoado, irmão. Você sabe disso. Então se esforça para ser santo, se esforça para estar perto de Jesus, se esforça para ler a Bíblia, se esforça para orar. Tem que ter esforço. Não pensa que essas coisas elas vão acontecer sem esforço. É por isso que fala se esforça, porque sem esforço não dá. É Deus que faz tudo, mas a nossa parte Ele não abre mão, né? É como as batalhas que Israel ia. Vai que eu vou te dar vitória, mas Deus, eu tenho que ir, eles são muitos. É fé que tem que ser colocada em prática agora. Eu vou me apresentar porque eu creio que Deus fará o impossível. E Deus sempre dá vitória. Mas a nossa parte é crer. Irmãos, entendam isso, a nossa fé, ela tem que ser testada, ela tem que ser colocada em prática. Não adianta, esse é o apelo, aliás, do autor de Hebreus, né? E maravilhosamente vai ser o apelo de Tiago também. Não adianta a gente falar que é um povo de fé, se a gente não coloca a nossa fé em prática. Isso não significa nada. Muitos daqui já vieram de religiões, já vieram de passados religiosos, em que tudo aquilo era só um clube religioso, um clube social. Não havia necessidade, não havia uma fé que era colocada em prática. Irmãos, em outras palavras, nós não temos como fugir dessa responsabilidade. Deus, Ele ama o filho que tem, né? E Ele corrige o filho que Ele ama. Então, Ele vai nos disciplinar, né? Aliás, é um tema que o autor de Hebreus fala a respeito. Eu estou louco para chegar nessa parte. Porque Deus, Ele disciplina o filho que ama, né? Se você não é disciplinado pelo Senhor, a Bíblia fala que você não é legítimo, que você é bastardo, que você não nasceu de novo. Então é bom quando a gente é disciplinado por Deus. Bom, irmãos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Está falando exatamente desse novo nascimento. Não adianta viver o evangelho de fachada, porque um dia todos nós prestaremos conta diante do grande trono de Deus. Os que nasceram de novo, né, para as recompensas, e os que não nasceram de novo para o julgamento. Bom, queridos, são essas as passagens que o autor fala sobre os últimos dias. Vocês entendem como é importante considerar esses últimos dias? Vocês entendem que nós já estamos vivendo esses últimos dias e está chegando cada vez mais a consumação desses últimos dias. Eu peguei 2 versículos finais. O primeiro deles é de Pedro, falando sobre os últimos dias, de 2 Pedro 3, de 11 a 12. Ele fala o seguinte: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Irmãos, então Pedro ele se questionou a respeito dos últimos dias, qual seria a postura, a atitude daquelas pessoas que creem em Jesus e aguardam pela sua vinda, considerando os últimos dias. Como que deve ser a nossa postura? E ele escreve: viva de maneira santa e piedosa. Então, viva de forma separada do mundo, próximo de Jesus. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né, o que é viver em santidade, como se você pudesse fazer alguma coisa para ser mais santo. A única coisa que você pode fazer para viver em santidade é estar perto de Jesus, de verdade, de coração, na palavra, na oração, no amor, no temor, né? É a única forma. Então, não é nada religioso que te faz ser santo. É andar com Jesus, é viver com Jesus, é amar Jesus. Então, viva de maneira santa e piedosa. Uma pessoa piedosa é uma pessoa temente a Deus, que leva Deus a sério, né? A pessoa que, o contrário de piedade é impiedade. Então, não seja ímpio, né? Não seja incrédulo, seja piedoso, seja um homem e uma mulher de fé, seja crente, né? Outra palavra, outro modo de falar assim, seja crente, seja alguém que crê de verdade, alguém que anda pela fé.
É isso que está falando, santa e piedosa, alguém que vive pela fé, alguém que crê, que não é o contrário, ímpio, incrédulo, né? E aí ele fala, que mais? Como você pode viver esperando o dia de Deus? Então tem que viver nessa expectativa da volta de Jesus, que você vai vê-lo face a face, e que está, cada dia que passa se torna mais próximo, né? E apressando a sua vinda. Depois que ele fala apressando a sua vinda, ele fala o seguinte, Pedro, lembrem-se que a paciência de Deus significa, vamos lá, igreja, a paciência de Deus significa, vocês sabem, salvação. A paciência de Deus significa salvação. Quando as pessoas falam, Deus está demorando muito, Jesus não vai voltar, isso daí é história, ele falou isso, nunca, quantas vezes o povo de Deus já sofreu, já pensou que vinha, nunca foi o fim? Pedro, ele lembra a gente que a paciência de Deus, a demora dele, significa salvação. É ele dando tempo para aquele que está perdido se converter, para aquele que está longe se aproximar, para aquele que está cego enxergar. Então, a paciência de Deus significa salvação. Então, entendendo isso, irmãos, Deus espera que eu e você, ao aguardarmos a sua volta, estejamos falando do amor dele para outros, para que haja salvação, para que essa demora resulte em mais salvação. Vocês conseguem enxergar isso, queridos? Então essa é a postura que nós devemos ter enquanto aguardamos a volta do Senhor. Vivemos de maneira santa, piedosa, aguardando a sua vinda nessa expectativa, falando do seu amor aos que não conhecem ainda. O último versículo é Apocalipse 22, de 10 a 13, que diz assim: Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Eu fico pensando, irmãos, quando Jesus fala que está próximo o tempo, e ele falou isso há tanto tempo atrás, significa que esses últimos dias, na visão de Deus, é isso. É um estalar de dedos. Os últimos dias, na visão de Deus, é um piscar de olhos. É algo muito rápido. Deus realmente já vê tudo isso como algo passado. É impressionante. Ele fala, olha, o tempo está próximo, continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém, queridos? Eu quero orar por vocês, mas antes deixar essa pergunta, né? Para vocês que estão aqui, para você que está em casa, qualquer um que esteja ouvindo essa mensagem, porque essa palavra, ela exige essa reflexão. A pergunta é, onde você passará a eternidade? Onde você passará a eternidade? É uma pergunta que todos nós devemos que fazer, porque todos nós vamos encarar, né, essa realidade. Onde você vai passar a realidade? Porque o seu corpo vai morrer, esse corpo ele não foi projetado para a eternidade. Então, de uma forma ou de outra, Jesus vindo, a gente morrendo, esse corpo já era, né? Mas a sua alma, o seu espírito, né? Onde vai passar a eternidade? Com Deus ou longe de Deus? Com Deus, a alegria, né? Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, não há dor, há promessas incontáveis de alegria, regozijo e de grande motivação para a gente perseverar na fé. Agora, longe de Deus é tormento, né, irmãos? Longe de Deus é tormento. Então, a pessoa vive o inferno nessa terra e vai viver o inferno eternamente. Então, é por isso que essa pergunta ela é tão importante da gente refletir. Onde você vai passar a eternidade? Onde a sua alma vai passar a eternidade? Com Jesus ou longe dele? Não é? E o apelo é, receba o perdão de Deus pela fé, né? De verdade, busque em Deus um novo nascimento, e em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e orar.
Senhor, obrigado pela Tua palavra e obrigado, Deus, pela confrontação que vem dela. Deus, eu sei que, humanamente falando, é tão difícil tocar os corações, é impossível, mas para Deus não há impossível, Senhor. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Eu oro por cada vida aqui presente, todos que não estão presentes, eu oro que o Senhor toque cada coração, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu poder, pela ação sobrenatural do Teu Santo Espírito, Senhor. E nos traga todos, ó Deus, para mais perto do Senhor, que nós tenhamos fome, sede, desejo, Deus, de andarmos contigo, de termos intimidade contigo, amizade contigo, Senhor, para que essa santificação ela aconteça, ela floresça, ela frutifique, Senhor. Eu oro por isso, Deus, que a Tua igreja, Deus, possa viver uma nova fase, Deus, não por poder de homens, mas pelo poder de Deus. Eu oro, Senhor, por transformação de caráter, Deus, transformação na mente, Senhor. Tu és o grande médico, Tu curas, Senhor, a mente, Senhor, o coração, a alma, o caráter, Deus. Aquilo que realmente é impossível para nós é possível para Ti, Senhor. E eu oro, Deus, eu oro que haja verdadeiro arrependimento e verdadeiramente novo nascimento, Deus, aqui dentro, e todos que ouvem essa palavra que estão lá fora, Deus, nós oramos, Senhor, salva vidas, Deus, que enquanto nós aguardamos a Tua volta, Jesus, o Senhor possa nos usar poderosamente para que outros conheçam o Teu amor, outros provem do Teu perdão, outros que estão perdidos sejam achados, cegos possam ver, paralíticos andar, mudos falar, Senhor, surdos ouvir, morto voltar à vida, Senhor. Nós oramos por isso, Deus. Aquele que é pobre seja enriquecido espiritualmente, Deus, tremendamente, Pai. Nós oramos em fé e já Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.